Eu sou a Ju Araújo, eu sou psicóloga organizacional, eu trabalho com pequenas empresas há mais de 10 anos. Eu mesmo tenho uma empresa, fora o fato de eu atender empresas, né, trabalho com consultoria, mentoria, e eu e meu marido, nós temos uma pastelaria aqui na nossa cidade, que é uma pequena empresa, então tudo que eu trago de informações são informações práticas, aplicáveis, que eu uso na minha empresa, que clientes minhas usam na empresa delas. Então, a ideia é que a gente possa fazer bom uso das informações, não é para ser nada teórico e nem chato, tá? E hoje o tema eu vou falar sobre resiliência. O que é resiliência? A resiliência é um termo da física que fala da capacidade dos objetos, dos materiais, deles sofrerem uma deformação e voltar ao normal. Então, por exemplo, a mola. A mola é o exemplo clássico da resiliência. Sabe a mola? Uma mola normal, né? A gente pega uma mola, a gente estica ela, então ela sofre uma força que deforma ela, e quando a gente solta, ela volta. Então a mola é dos materiais que mais tem resiliência, tá? Se apropriando disso, então as áreas da saúde, psicologia, enfim, outras áreas, usaram esse termo para trazer isso para a nossa saúde mental. O quanto nós temos a resiliência de esticar, digamos assim, frente a algum objetivo, ou frente a alguma dificuldade, alguma adversidade. Então, o quanto a gente tem a capacidade de deformar, sair do lugar e depois voltar, sem sofrer danos, né? Porque a mola, ela volta, ela quase não sofre danos. Alguns materiais tu estica, eles rebentam, quebram. Então, a mola tem essa resiliência bem alta. E nós, seres humanos, algumas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos. Claro que sempre vai depender do que a gente passou muito da nossa vida, né, ao longo da nossa vida, como que a gente foi ensinado, mas a resiliência é uma capacidade que nós temos, alguns mais, outros menos, tá? Criança pequena não tem muita resiliência, ela não tem muito essa capacidade de aceitar o fora do normal. Ela já, né, criança pequena, eu digo do tamanho da Liz mesmo, assim, uns 2 anos, então eles já fazem birra e não aceitam, então é mais difícil para eles lidarem com os desafios, né? A tendência é que a gente vá crescendo, vai amadurecendo e a resiliência vai entrando em cena. Mas como eu disse, né, alguns mais, outros menos. Mas eu acredito que deu para entender, né, o que é a resiliência, assim, falando da questão da mola. Aí eu vou trazer de forma mais prática para a realidade de nós seres humanos. A psicologia positiva, que é uma área da psicologia, ela estuda muito essa questão da resiliência. Eles começaram a entender, porque a psicologia sempre se debruçou muito sobre a saúde mental, principalmente sobre os transtornos, então depressão, enfim, vários transtornos, né, esquizofrenia, enfim. E aí o que aconteceu? Alguns psicólogos percebiam isso muito lá atrás. Depois da Segunda Guerra Mundial, os soldados voltavam, né, para as casas, voltavam para a vida normal, devastados, obviamente. Eu não faço nem ideia como deva ser o sentimento de guerra, mas eles voltavam devastados. Alguns conseguiam voltar à vida normal depois de um tempo, né? Então leva um tempo de adaptação, ambientação, e voltavam ao normal, vamos dizer assim. Eu acredito que normal nunca voltou a ser, mas voltava a uma vida mais saudável. Enquanto outros não conseguiam. Eles simplesmente ficaram doentes. Então começaram a sofrer de depressão, de ansiedade, não conseguiam dormir, começaram a ter muitas crises, e aí foi que a psicologia se debruçou para tratar dessas pessoas que ficavam doentes no pós-guerra, né, dos soldados. E a psicologia positiva veio com outro olhar. Ela veio entender o seguinte: por que alguns voltam e ficam bem e outros voltam e ficam mal? Porque, teoricamente, eles vivenciaram a mesma experiência. O que uns têm que não deixa eles adoecerem e o que falta nos outros? Essa foi a pergunta da psicologia positiva. E a resiliência nessa situação explica isso, né? Então, algumas pessoas, de fato, tinham mais resiliência, que permitiam que elas naturalmente voltassem ao normal depois de todo o abalo, né, que tinham sofrido no pós-guerra. Beleza. Em cima disso, a psicologia positiva começou a estudar, em vez de ficar tratando as pessoas que estavam mal, ela começou a olhar para o que essas pessoas passaram, fizeram, que tornou elas quase que imunes aos problemas. Elas passaram pela mesma situação diversa, mas o que teve antes que fez com que elas se protegessem? Vamos dizer assim, por que elas não adoeceram? E aí começou então a se estudar como promover a resiliência das pessoas, porque a resiliência é uma das grandes chaves para que a gente não quebre. Por exemplo,
a gente fala símbolo de algo forte, que suporta, né, coisas grandes. Vem uma árvore, um tronco gigante, as árvores grandonas suportam muito. Quando, na verdade, o bambu é muito mais resiliente do que uma árvore grande, né? Porque o bambu tem a capacidade, ele vai, ele dobra, ele encosta quase no chão e volta, né? Então, a resiliência, de novo, sendo vista. Então, quanto mais firme nós formos, quanto mais duros nós formos, quanto mais intransigentes, imutáveis, mais a gente quebra. Essa é a realidade. E a gente tem uma tendência a acreditar que é o oposto, né? A gente passou uma vida inteira dizendo assim, minha filha, tu não pode chorar, tu tem que ser forte. Nossa, várias vezes a gente ouvia isso, porque num universo mais masculinizado, né, onde tinha muito machismo, mulher que chora é muito mulherzinha, é sentimental, então tinha que ser durona, assim, não podia, né, ceder. E o ser durona é a falta da resiliência. Porque muitas vezes o chorar promove um bem-estar que é importante para a gente conseguir voltar ao normal depois. Mas enfim, vou falar sobre isso depois. Por que eu estou trazendo sobre resiliência? Né? Eu acho que a resiliência é uma das coisas mais importantes para a gente trabalhar nas nossas, né, no nosso caminhar como empreendedora, como empresária, porque eu acredito que esse mundo do empreendedorismo, e só quem empreende sabe, é extremamente desafiador. E não é desafiador de ruim, é desafiador de exigente, né? Eu gosto muito de empreender, eu não consigo me ver voltando a trabalhar de CLT, se não teria mais essa capacidade. Só que o empreendedorismo, ele exige demais da gente o tempo inteiro. Então, assim, é um mundo instável, né? A gente lida com situações que a gente não tem controle, a gente não consegue desligar, fechar o computador 6 horas da tarde e ir embora tranquilamente. Então, ele exige muito mais atenção, a gente faz muito mais coisa, né? Se trabalha muito mais mentalmente falando. Então, o empreendedorismo, ele é por si só muito desafiador, é pesado. E aí, puxando para o meu universo, que são mulheres, né, são empresárias, nós somos criadas para ser fortes, para a gente suportar. Então, de forma geral, nós mulheres, a gente não quer errar, a gente não aceita errar. A gente tenta fazer o máximo que a gente pode, ser o mais perfeita possível, para a gente não deixar rastro, porque a gente não gosta, né, que os outros vejam que a gente pode errar. Todo mundo pode ser humano, a gente entende, né, que errar é humano, mas a gente não pode errar. Tô mentindo, mulherada? O que vocês acham? É ou não é assim? A gente não é extremamente exigente com gente. Muitas vezes a gente até paralisa para não fazer algo, para não correr risco de errar, né? Então, assim, esse mundo feminino é muito cruel, é muito exigente. E aí, se a gente olhar para o mundo feminino, que é extremamente exigente, e colocar em pauta dentro do empreendedorismo, que é muito desafiador, pensa que eu tenho empresárias duras, que não aceitam errar, e que trabalham numa situação onde o problema acontece o tempo inteiro. Qual é a chance dessa mulher sofrer e entrar em crise? Quase que 100%. Assim. Então, é difícil uma empresária estar satisfeita, estar segura, estar feliz empreendendo. Normalmente isso acontece mais no início, assim, quando ela abre o negócio. Mas conforme os desafios vão acontecendo, a gente, né, começa a passar por várias situações, as coisas não acontecem como a gente quer, a gente tenta muito algo e aquilo dá errado, ou então a gente investiu um monte naquela pessoa que a gente queria para colocar num cargo e a pessoa vai embora. Aí, então, tudo a gente se sente culpada porque, de repente, a pessoa foi embora e a culpa é minha, ou se sente frustrado porque eu queria muito que aquilo acontecesse, enfim, não dá certo, aí como se eu não fosse competente, eu tenho vergonha se eu errei. Então, assim, a gente começa a criar um monte de sentimentos ruins frente a situações corriqueiras, que acontece o tempo inteiro na nossa empresa, né? Isso acontece mesmo. Então, assim, normalmente, o que eu ouço das clientes que eu atendo? Eu mesma não escapo disso, mas a gente quase todos os dias, a gente sente um pouco de culpa, a gente se sente frustrada, desmotivada. Hoje eu ainda ouvi uma cliente minha falar assim, eu tô cansada, mas não era cansaço, ainda tava comentando com ela, como cansaço se tu tirou férias, né? Tirou 2 férias esse ano, ainda brinquei com ela. Em 6 meses tu já tirou 2 férias, cansaço do quê? Não era cansaço, mas era desmotivação. Então, assim, nós sentimos isso corriqueiramente na nossa vida, no nosso empreendedorismo. E ter esses sentimentos é algo que faz parte da nossa vida. E hoje a live aqui não é para eu ensinar como não sentir. Tá, Ju, beleza, eu entendi agora que tu falou que eu me sinto frustrada. Então, como não me sentir frustrada? Não sei. Nem sei se existe isso. Não tem como não se sentir frustrado. Quer ver uma coisa que acontece? Meu Deus, as mães então, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, que a gente fala. Quer ver culpa em mãe? Tem como dizer assim, não, agora eu tenho a solução que tu não vai mais sentir culpa. Gente, eu não sei se existe isso, acho que a gente sempre vai se sentir culpado, né?
Faz parte da vida. É uma frase, um ditado popular, mas que faz muito sentido. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Talvez até antes de nascer mãe já tinha culpa, né? Eu diria, nasce uma mulher, nasce uma culpa. Mas assim, a gente vai continuar sentindo todos esses sentimentos que a gente julga ruins, né? Então a gente vai se sentir frustrada, se sentir desmotivada, se sentir insegura, se sentir culpada, se sentir vergonha, se sentir incapaz. A gente vai, tá? Isso vai acontecer. Contudo, não é porque a gente se sente assim que isso é verdade. E aí entra a questão, de novo, vamos voltar sobre a mola. Por que a gente estica a mola? Quando estica, ela pensa, meu Deus, eu vou quebrar, eu não vou dar conta, eu sou ruim, eu não sei como eu vou suportar, e agora? E aí, quando passa um momento ruim, ela volta ao normal. Olha, estou aqui de novo, tá tudo bem. E é isso, então a gente tem que suportar um momento difícil, porque ele vai voltar daqui a pouco, né? Daqui a pouco a gente volta para o lugar, entre aspas, né? Tô fazendo uma analogia com a mola. Então é sobre isso, não é sobre tirar os problemas do mundo. Não existe isso. Mas é sobre como lidar com os problemas que a gente vai enfrentar. Porque quem empreende, sinto informá-la. Se vocês vieram para o meu canal, se vocês estão assistindo as minhas lives porque querem que eu diga assim, meu Deus, me ensine uma forma como torne-me empreender, digamos assim, o empreender ou fazer a gestão da empresa algo fácil, algo que não dê problema, algo que não seja uma dor de cabeça, vai ser, porque querendo ou não vai ter problema todos os dias, querendo ou não vai ter muita responsabilidade, e mais ainda, o negócio é teu. Então tu precisa garantir que aquilo dê certo, apesar das incertezas. Então é claro que é muito mais desafiador do que trabalhar de CLT. É muito mais. Mas vai ter uma recompensa lá na frente. Então a ideia da série das lives que a gente está fazendo é justamente como te preparar para quando chegar lá no fim, tu poder então aproveitar um resultado satisfatório, um crescimento da tua empresa, um bem-estar, trabalhar menos. Então, por exemplo, eu e o James, a gente tem uma pastelaria aqui. O James já trabalhou muito. Eu mesmo falo, se tiver que trabalhar, a gente tiver que ir para lá fazer pastel, a gente vai, assim, tranquilamente. A gente não tem nenhuma dificuldade quanto a isso. Mas hoje a gente não precisa mais. Raros são os momentos que a gente precisa. Eu tive uma situação muito difícil em dezembro, porque depois que a Liz nasceu, eu me afastei muito da nossa empresa, né? Então, em dezembro, eu tive uma situação muito difícil, porque eu acabei perdendo uma funcionária, a equipe se desestruturou, eu não estava perto, e aí eu acabei perdendo a equipe. Então, quem não saiu, eu acabei tirando, enfim. Então, assim, eu refiz toda a equipe da noite. Ok, toda não significa muito, né? Minha empresa é pequena, então eu tenho poucas pessoas. Mas eu trabalho com 4 pessoas à noite, então eu refiz ela do zero. Eu demorei para conseguir, mas eu escolhi a dedo quem eu queria. Quer dizer, então, que agora eu não tenho mais problema? Tenho problema sim. Ontem ainda estava resolvendo um problema. Então significa que agora tudo tá bom, tu não precisa te preocupar. Me preocupo sim. Fecho os caixas todos os dias, eu fico olhando para ver quanto tempo elas levam para fazer entrega no delivery do iFood, e aí às vezes passa do tempo, aí eu ligo para lá, o que aconteceu, deu erro, mas falaram com o cliente, não falaram. Então assim, os erros continuam, o problema continua. A diferença é que é uma equipe que bota a mão e resolve. Então eu não preciso estar lá. Então empreender tem essa vantagem, eu tenho uma flexibilidade de horário, eu fico em casa com a minha filha, tipo, a gente acorda a hora que a gente quer, eu não uso despertador. A minha filha toma café da manhã com a gente, né? Então depois ela vai para a escola, eu pego ela à noite. Então assim, a gente tem uma qualidade de vida que se eu trabalhasse de CLT, talvez a gente não pudesse ter essa qualidade. Só que, claro, tem os perrengues. Então, durante os perrengues, gente, a resiliência. Segura as pontas. Porque se tu segurar as pontas, aprender a fazer isso, depois os problemas não te derrubam mais, tá? E a parte boa disso tudo que eu tô falando é que tem como aprender a ser resiliente. Eu já vou ensinar vocês agora a praticar. Mas eu queria dar um exemplo prático para vocês entenderem que eu tô falando de resiliência. Não é sobre empreendedorismo, mas não deixa de ser também, né? Eu tive um professor, eu sou de Porto Alegre, né? Apesar de eu morar em Santa Catarina. Eu tive um professor no colégio, no ensino médio. Esse professor lá em Porto Alegre, ele perdeu um filho num acidente de carro. O filho era adolescente, quase estava indo para a faculdade, assim, estava com 17 anos, se não me engano. E tinha saído com os amigos e por causa de bebida, a pessoa que estava dirigindo bateu o carro e ele morreu. E eu imagino que deva ser devastador, assim, a perda de um filho, né? É a perda mais difícil do ser humano, é a dor mais dolorida, né? Segundo os estudos, o que mais dói é perder um filho, assim. Então eu imagino o desespero desses pais. O que eles fizeram? A mãe do menino, que eu não cheguei a conhecer, só o pai, né, que era meu professor, mas a mãe do menino, frente à dor gigantesca, ela não tinha como salvar o filho dela, não tinha como trazer o filho de volta. Então aquilo ali estava doendo e não tinha solução, ela ia ter que enfrentar aquilo, né? Não tinha outro caminho, não podia voltar. Podia negar? Pode, tem gente que prefere não tocar no assunto e deixar quietinho lá, porque parece que dói menos. Mas
Dói. Só não olha pra dor, mas é pior, porque aquilo não passa, né? Então, o que ela fez? Ela encarou a dor e ela pensou: eu não posso trazer meu filho de volta, infelizmente, mas eu posso fazer algo melhor. Em vez de eu ficar em casa chorando, remoendo e me vitimizando por que eu fui perder meu filho, eu posso evitar que outras mães sintam o que eu tô sentindo. E ela criou uma ONG que se chama Vida Urgente. E essa ONG, ela pega pessoas jovens, normalmente jovens, e que vão para a festa e com bafômetro. Isso muito antes de existir o bafômetro, tá? Muito antes da lei seca. Isso daí quando eu era adolescente, sei lá, 20 e poucos anos atrás. E eles iam para as festas com bafômetro para as pessoas nos barzinhos, nas festas, soprar e ver que elas estavam alcoolizadas. E dali pegar táxi, para não pegar carro, para tentar evitar mais acidentes de trânsito, que foi o que tirou a vida do filho dessa pessoa, né, do vida urgente. Enfim, isso é resiliência. Claro que a gente está falando de uma pessoa com uma resiliência muito alta, né? Então, quem não tem a resiliência ainda alta, não significa que não possa trabalhar, não possa ir desenvolvendo. Então, eu vou dar o passo a passo aqui para vocês. Eu mesma, eu trabalho muito a minha resiliência, eu sempre fui muito teimosa, sempre fui muito mimada, tinha que ser tudo do jeito que eu queria, então, assim, qualquer coisinha que eu perdia, aquilo me devastava quando eu era mais nova. E é uma coisa que eu venho trabalhando. Assim, hoje eu percebo o quanto eu já estou mais tranquila em relação às perdas, principalmente nos negócios e empresas. Então, hoje eu já não sofro mais tanto. Tanto que uma das coisas que eu sempre tive medo é a questão da estabilidade, assim, né? Que eu tenho na minha família, eu tenho uma história aqui. Meus pais, os dois, eram concursados públicos, meu irmão mais velho é concursado público. Então, tem essa coisa da estabilidade muito forte. E eu não sou CLT, não sou concursada pública, fui, mas pedi exoneração do cargo, e então eu trabalho por conta, eu sou autônomo, né? E o meu marido tem uma empresa. Então a gente é totalmente instável, entre aspas, né? Sempre se virou muito bem até que veio a pandemia. E na pandemia a empresa praticamente ficou fechada. Eu praticamente perdi quase todos os meus clientes, porque na época as empresas estavam fechadas, então eu tinha que cortar custo. O que eles cortaram, a primeira coisa foi a consultoria. E eu engravidei. Então, assim, foi um momento extremamente desafiador pra gente. Nossa renda caiu 80% no mínimo, e eu tava grávida. Então, além de cair a minha renda, eu tive um aumento de custo, assim. Então, foi muito desesperador. Eu lembro de situações de eu chorando e falando pro meu marido como que a gente ia fazer para lidar com aquilo. E ele é bem mais resiliente que eu, a sorte, assim. Então, ele dizia, calma, a gente vai dar um jeito, calma, a gente vai dar um jeito. E a gente foi dando, e graças a Deus a gente deu um jeito, se apertou e, né, e foi resolvendo como dava. Hoje, a pastelaria vende o que a gente vendia antes, em termos de faturamento. A gente fatura praticamente o que a gente faturava antes, só que a gente vende 40% do que a gente vendia antes. Então, assim, o nosso movimento nunca mais voltou, porque tinha uma universidade aqui perto que acabou virando híbrido, então quase não tem mais aluno. Mas a gente conseguiu, apesar de toda essa dificuldade, voltar a ter o faturamento que se tinha. E claro que isso levou tempo, né? Mas assim, não vou dizer que para vocês, não, foi fácil, a gente, né, deu as mãos um pro outro e saiu saltitando, resolvendo as coisas. Não, foi desesperador, realmente. Mas foi possível, tá? E assim, eu falo isso porque eu já vi vários casos, eu conheço até um conhecido do meu irmão, várias pessoas que às vezes perdem emprego, empresas que quebram, principalmente em homens, assim, mais comum em homens. O que acontece? Suicídio, tá? Então, assim, eu sempre é importante, de novo, frisar a questão da resiliência, porque na vida, a vida ela é instável, né? Ela é de altos e baixos, então não é porque a gente perdeu agora que tá tudo perdido. A gente pode fazer algo diferente disso. E aí é o tema da live, né? Sobre a resiliência e como enfrentar os desafios e tornar isso um crescimento. Porque quando a gente enfrenta a dificuldade de frente, assim, né? Quando a gente encara, querendo ou não, superando aquilo, tu criou uma competência que talvez tu não tivesse antes. Então, ter resiliência te mantém forte para lutar e forte o suficiente, forte não de ser duro, porque o duro quebra. Eu falei isso lá no início, lembrem disso. Forte no sentido de suportar a dificuldade e gerar competência para depois voltar para a situação que se estava melhor. Né? A tendência é que a gente melhore a partir de uma dificuldade, de uma diversidade. Então, anotem aí quais são os passos. Então, são 3 passos para conseguir treinar a resiliência. Ela não vai ser treinada e semana que vem vocês vão estar mais resilientes. Não é uma coisa rápida, não é algo que eu acordo com resiliência, mas é um treino diário que a gente vai fazendo e eu garanto para vocês, daqui a um ano, vocês nem vão se reconhecer, assim, realmente é uma transformação possível, isso aconteceu comigo, tá? Vamos lá, né? Então, os 3 passos. A primeira coisa que tem que fazer em frente a uma adversidade, a primeira coisa, é encarar. É encarar no sentido de enxergar. O que eu vejo as empresas fazendo, né? Elas costumam esconder a sujeira para baixo do tapete. Quando elas me contratam, se as pessoas me contratam é porque tem alguma coisa para resolver ali. Aí eu vou lá resolver.
Como é que eu vou resolver algo que não aparece? Então, eu sempre brinco assim, o meu trabalho é chegar dentro da empresa e, sabe o tapete da sala? E, tirar o tapete. E aí, o que que acontece quando eu tiro o tapete? A sujeira aparece. E aí os empresários falam assim, Juliana, pelo amor de Deus, tu vê aqui, parece que tudo ficou pior, olha só. Não é que tudo ficou pior, eu só tô te mostrando o que tinha ali. Só que, querendo ou não, se tu via ou não via aquela sujeira, ela continuava sujando. Ela continuava ali. Ela continuava sujando os pés de todo mundo que caminhava dentro da empresa e levava sujeira para dentro. Ela continuava afetando a alergia das pessoas por causa do pó. É claro que eu tô fazendo uma brincadeira com relação ao pó embaixo do tapete, mas é isso. Quando a gente tem um problema e a gente finge que não tem, não significa que ele não tá atrapalhando. Ele tá, tu só não tá vendo. E aí é mais perigoso ainda. Porque se tu não tá vendo onde ele ataca, para tu resolver a causa vai ser muito mais difícil, porque tu nem sabe onde está o problema. Então é muito importante a gente tirar. E eu tô falando aqui para vocês e vem uma coisa na minha cabeça e eu vou falar, assim. Eu fiz um diagnóstico uma vez numa empresa, isso é muito tempo atrás também. Era um cliente meu até do Sebrae, eu fiz um diagnóstico para ele. E eu fiz o diagnóstico na parte de pessoas, né, sobre cultura da empresa e pessoas, clima organizacional. E ali eu percebi que tinha uma funcionária. E foi muito engraçado quando ele me contratou. Ele assim, Ju, eu tô com um problema de desmotivação, as pessoas estão saindo. E eu queria que tu ouvisse o que quer, porque se tiver que tirar pessoas, eu tiro. Eu só não queria que tu mexesse na minha funcionária que vende mais. Ele falou isso pra mim, eu lembro isso antes de eu fazer o diagnóstico. Pois batata, eu fiz o diagnóstico, fiz todas as entrevistas e o que que apareceu? A pessoa que ele não queria que mexesse era a pessoa que mais causava problema lá dentro. Ela botava medo nas pessoas, ela implicava com as pessoas, ela puxava o tapete das pessoas, ela trazia um problemão de clima organizacional, por isso que ele tinha uma rotatividade gigante. E eu falei, eu quase nunca falo para os meus clientes para eles tirarem pessoas, quase nunca. É muito raro falar isso, porque eu não acho que o problema seja tirar alguém, né? O problema normalmente está na cultura, então a gente muda a cultura. Mas tem algumas pessoas que não têm condições, né? E eu lembro que essa eu falei, eu disse, olha, tu pediu para não mexer na pessoa, mas eu tiraria a pessoa. Eu acho que ela é a grande causadora dos problemas que tu tá tendo. Se tu tirar essa pessoa, não quer dizer que tu não vai ter problema, mas vai reduzir muito, fica mais fácil administrar depois. E o pior, porque ele tinha dito, ela é a minha melhor vendedora. Eu ainda falei para ele, eu acho que ela é a melhor vendedora porque ela impede os outros de vender. Se tu tirar, eu acho que as tuas vendas vão aumentar. E ele tirou. E as vendas aumentaram. Batata. Aí vocês vão dizer, Juliana, tu é uma maga, a maga patológica, né? Tu tá lendo o futuro. Não é que eu tô lendo o futuro, mas tem algumas coisas que a gente consegue medir. Então, se eu tenho uma equipe, sei lá, com 5 vendedoras, onde uma toca o terror em todas as outras colegas, cria conflito, as pessoas se sentem mal, se sentem ameaçadas o tempo inteiro. Se eu tiro essa pessoa e aumento o bem-estar, é claro que eu vou aumentar a venda. Faz sentido o que eu tô falando? Então, não é que eu tô prevendo alguma coisa, ou que eu tô dizendo, é fato, é só a gente pensar um pouco. Enfim, por que eu trouxe isso, assim, né? Porque se a gente não tira a sujeira debaixo do tapete, no caso dele, ele resolveu tirar, aquela sujeira podia estar minando o ambiente e podia ser que a longo prazo ele fosse ter um problema muito maior, porque essa pessoa não ia deixar parar ninguém ali, ia ficar causando conflito o tempo inteiro, ia perder excelentes funcionários que tivessem ali, e perdendo excelentes funcionários, perde produtividade, perde resultado, perde um monte de coisa, né? Porque não tá olhando para a sujeira. Então, voltando a falar na resiliência, a primeira coisa, por mais que doe e dói, é claro que dói, mas a gente precisa encarar, olhar, aceitar aquela dor. E eu me sinto, sei lá, uma idiota. Ok? Se sinta idiota, se abraça, se acolha, aceite que foi idiota, tá? Tô supondo aqui. Um outro exemplo, assim, quando eu perdi a minha mãe, foi muito dolorido. Sempre fui só eu e a minha mãe, né? Minha mãe saiu, se separou, eu era bem pequena, então sempre fui só eu e ela. Quando ela faleceu em 2019, foi assim, devastador para mim. E eu fiquei arrasada, assim, fiquei destruída, até porque foi um infarto, foi de repente, ela não estava doente. E eu lembro que uma amiga minha falou assim, eu quero te visitar. E eu falei, eu não quero receber visita, eu não estava legal, eu tinha perdido ela fazia poucos dias. E ela disse, mas eu queria ir te ver, eu quero te dar um abraço. Aí eu disse, não, deixa para outro momento, eu não tô legal. Ela disse, mas eu não quero te ver triste. E essa frase ficou para mim, tanto que eu repito isso várias vezes para trazer a importância da gente pensar. Aquele momento era o momento de eu ficar triste. Se eu não ficasse triste no momento que eu perdi a pessoa que mais eu amava na vida, claro que eu ia ficar triste. Então, assim, a gente tem que aceitar a situação de uma forma que a gente se acolha e entenda que tá ok. Então, se eu não tô bem porque alguma coisa aconteceu, tá tudo bem ou não tá bem. Eu faço muito isso com a minha filha, assim, e com meu marido. Sei lá, ela derrubou o amaciante, ele brigou um monte com ela e ela chorou. Aí ele assim, por que tu tá chorando? Eu não sei. Eu assim, deixa ela chorar. Ela chorando porque ela tá triste.
né? E ela estava triste, porque ela ainda falou, ah, papai não deixou eu ajudar a lavar roupa, que judiaria. Mas assim, às vezes a gente briga com a pessoa, ou até com o funcionário, a gente chama a atenção do funcionário, o funcionário fecha a cara, e a gente não quer que ele feche a cara. A gente quer que ele faça o quê? Que ele saia sorrindo, cantando, saltitante e abraçando a gente? Não vai fazer o normal, é que ele feche a cara. Por quê? Porque ele se envergonhou, ou porque ele tá com raiva de ter feito, ou porque ele tá com raiva de ter sido pego que fez, tá? Então, assim, a gente precisa deixar naquele momento, encarar aquela dor e deixar vir o sentimento correspondente à dor, faz parte, tá? Então tá, aceitei que eu tô passando por essa dificuldade, né? Então, assim, a pandemia veio, nos arrasou financeiramente, nos arrasou nos negócios. O que a gente ficou, né? Eu tava desesperada, eu tava preocupada e tudo mais. Então, assim, naquele momento eu acolhi que, ok, eu tava desesperada, eu tava preocupada mesmo, e eu chorava bastante, eu não tinha problema nenhum em chorar, porque pra mim o choro alivia muito, eu não tenho medo, não tenho vergonha. Chorei muito de colo quando eu ficava muito insegura, dizia pro meu marido, me abraça, eu não sei o que fazer, mas assim, eu preciso só de um suporte. E aí a gente, né, foi se ajudando um ao outro em termos de suporte. Ok, aí vamos para o segundo passo. Um segundo passo, e esse também eu venho trabalhando bastante, e eu acho muito legal, principalmente para quem tem alguma religião, alguma crença, porque isso ajuda muito. O segundo passo é a gente dar um sentido para aquilo que aconteceu. Quando a gente consegue trazer um sentido para aquela situação, a gente sai do modo de injustiçada, sai do modo de vítima, sai do modo da pessoa ruim, e a gente entende que tá tudo bem, que faz parte, não foi pessoal. Então, por exemplo, quando aconteceu a pandemia, nossa, muitos negócios quebraram, muitos, 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 muitos. Muita gente reclamava do governo, eu lembro muita gente, porque o governo, muita gente reclamava do governo, não, né? Na verdade, o governo não queria fechar, muita gente queria que fechasse. A culpa é do governo, a culpa é de quem não seguiu o governo, então foi aquele rolo. Gente, não é culpa de ninguém. É uma situação que está acontecendo no mundo inteiro e que a gente não tem controle. Então, esse segundo momento é a gente trazer sentido para a situação. Não é culpa de ninguém, não é responsabilidade de ninguém. Eu não sou errado, o outro não é errado. Por exemplo, essa situação que eu falei da vida urgente, né, dessa ONG, da mulher que perdeu o filho, foi uma fatalidade. Ah, mas ok, o motorista bêbado foi imprudente, foi, mas se eu matar o motorista bêbado, vai resolver alguma coisa? Se eu prender, não, tudo bem, talvez em algumas situações a pessoa deva ser presa, mas vai resolver a nossa dor? Não vai. Então a gente não tem que se preocupar em querer destruir o outro. A gente precisa se preocupar em como a gente se proteger, em como a gente não se destruir, né? Então não quer dizer que o outro não tenha que sofrer as consequências dos atos, não é isso, mas eu tô falando olhando para a gente. Então eu encarei a situação, encarei o problema, doeu, e aí encarei esse problema e doeu, o que eu vou fazer a partir disso? Eu preciso trazer um sentido para isso. Então, eu perdi um funcionário. Quando eu perdi minha funcionária em dezembro, assim, foi muito difícil para mim, foi bem dolorido, porque era uma pessoa que estava comigo há muito tempo. E eu fiquei muito triste, eu me senti culpada, o que eu fiz de errado, porque eu sempre tentei fazer tudo, e eu fiquei com raiva, porque aí como ela foi embora e não sei o quê. E depois eu entendi, gente, os ciclos se fecham. As pessoas querem buscar coisas melhores para a vida delas, não tem culpa, não tem erro. Eu não fui a melhor sempre, da mesma forma que ela também não foi a melhor sempre. E ela não foi embora porque eu não fui a melhor. Ela foi embora porque ela tá buscando outra coisa na vida dela e ela tem todo o direito de buscar. Então a gente tem que entender que as coisas, elas simplesmente terminam, elas, né, se interrompem, problemas acontecem. Então o sentido é nesse, saber, é nesse sentido que eu tô falando de buscar o sentido para a coisa. A gente trazer um entendimento que é isso, aquilo tinha que acontecer, tá? Então tá, vamos só recapitular, assim. Então, primeiro passo, tirei o tapete, olhei pra sujeira, né? Tô encarando, aquilo tá me doendo. Agora não é achar culpado, não é incomodar, não é se fazer de vítima, é a gente dizer, ok, isso aconteceu porque eu não tava olhando, ou porque eu não tava presente, ou porque, né, tinha que acontecer, foi uma fatalidade. Então eu trazer um sentido, mas não para se culpar, para entender como melhorar daqui para frente. Então, por exemplo, a gente passou por situações difíceis na pandemia, e mais ainda com a Liz bebezinha, depois nascendo, né? Que a gente se afastou completamente da pastelaria. Isso me trouxe consequências. É claro que eu me arrependo de coisas que eu fiz lá atrás, mas eu não posso voltar lá atrás para mudar. Então, também não adianta ficar arrependida daqui para frente, ficar sofrendo por isso. Então, o que eu tenho que fazer? Normalmente, eu peço desculpa para quem eu errei, e a partir de agora eu tento não errar mais. E vida que segue. E assim a gente vai aprendendo. E aí nós caímos no terceiro e último passo. A gente precisa aprender, né? Então, todas as adversidades, elas vêm para nos ensinar algo. A gente aprende se a gente quer, né? A gente pode simplesmente ficar deitadinho em posição fetal e não olhar para o problema, ou a gente pode encarar o problema, pegar a vassourinha, limpar, fica com ódio ainda assim, mas limpar o que tem que limpar e aprender, né?
E aí o aprender, ele vem muito próximo da criatividade, porque se aquilo está acontecendo comigo, provavelmente o que eu fazia não foi o suficiente. Né? O que eu fiz não foi suficiente para dar conta daquele problema. Então, é aprender a fazer diferente. Então, eu preciso ser criativa, achar uma nova forma. Então, dando o exemplo da pastelaria, depois da pandemia, a gente achou uma nova forma de vender. Né? Então, hoje a gente vende praticamente a mesma coisa em termos de valor, trabalhando muito menos. O que é uma pena, né? Então, eu quero aumentar o meu faturamento porque eu tenho capacidade de vender muito mais, mas eu não tenho muito mais cliente no momento. Mas pelo menos eu já vendo o mesmo faturamento, então, né, não perdi o que eu tinha. Só que a gente foi criativo, a gente teve que migrar de público-alvo, a gente teve que mudar um pouco o formato de alguns produtos nossos, a gente teve que explorar outras situações, a gente acabou indo para o tráfego pago na internet, delivery a gente até já tinha tudo mais, mas assim, a gente se reformulou, a gente teve que se adaptar a essa nova situação que agora, né, não é mais o estudante que era o nosso foco. E aí eu acho que é isso, assim, né? E aí, para fechar, eu queria trazer uma frase bem da minha terra, que é: não podemos se entregar para os homens de jeito nenhum. Amigo e companheiro, não tá morto quem luta quem peleia, pois lutar é a alma do campeiro. Traduzindo, por mais difícil que seja enfrentar uma situação, por mais desesperador, por mais preocupada que eu esteja, né, mesmo que chorando, ainda assim a gente não pode se entregar. Se a gente está vivo, se a gente tem pé, a gente continua lutando com as armas que a gente tem, com a força que a gente tem, e a gente tem força. Então não é sobre desistir, o problema é quando a gente desiste. Quando a gente acha que, já perdi mesmo, então deixa pra lá. Não, não perdeu, não perdeu. Só mudou. O cenário não acabou, só mudou. E o fato do cenário ter mudado significa que tu só precisa se adaptar ao novo. É só isso. Tu não perdeu nada, mas tu precisa se reformular, né? E aí, se eu não desisto, eu não perco. Tô sendo resiliente. A mola não desiste. A mola não desiste e fica lá esgaçada, ela volta. E é isso que a gente tem que tentar. E aí volta na cabeça de vocês. As coisas não estão ruins à toa. Elas estão ali para te desafiar, para te trazer mais competência para o que tu vai enfrentar lá na frente, porque as fases vão aumentando o nível, né? Eu sempre brinco que a vida é tipo um jogo de videogame. A gente tá passando por uma fase muito difícil, e a gente acha que não vai ganhar, e daqui a pouco, graças a Deus, passei de fase. Aí vem outra pior. Mas é isso, né? A gente aprende desde pequenininho como fazer isso. Certo, gente? Então, não podemos se entregar para os homens de jeito nenhum. Não tá morto quem luta, quem peleia. Peleia, né? Lutar. Então, não tá morto quem luta, quem tá ali na briga. Certo? Tá bom, gente? Fechou? Até mais, então. Beijo.